Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um conceito muito interessante que até então eu não conhecia e eu acabei conhecendo aqui num livro que eu estou lendo agora, que é O Cérebro de Buda. Super recomendo, inclusive, para quem quer explorar um pouco mais a neurociência por trás da felicidade. E eu quero correlacionar um pouco desse conceito com uma experiência de vida que eu tive e como isso me afetou negativamente na questão de evolução pessoal, profissional, nos relacionamentos. E se eu tivesse realmente entendido esse significado, né, essa tendência, essa filosofia e essa ciência por trás, né, dessa palavra, com certeza eu teria me recuperado muito mais rápido de uma situação que, na minha visão, foi muito traumática e me impediu de evoluir em diversos aspectos da minha vida. Então, primeiro, eu vou ler aqui o conceito para vocês, tá? Do que é equanimidade, e depois eu quero fazer essa correlação numa linha de raciocínio que nos leve a refletir da importância que nós damos às coisas que talvez não precisariam ter essa importância, que a gente tanto é, dá-se significado, entende? E eu vou elucidar um pouco melhor essa ideia conforme a gente for conversando aqui. Então vamos lá. A palavra equanimidade tem origem latina e significa basicamente serenidade de espírito ou equilíbrio da mente. Com equanimidade, o que passa pela mente é amplamente retido para que a pessoa permaneça equilibrada e não fique desnorteada. Tá? O circuito antigo do cérebro leva você o tempo todo a regredir de um jeito ou de outro. E a equanimidade é o seu interruptor. Ela quebra a cadeia do sofrimento, separando as sensações da experiência do mecanismo do desejo incontrolável, neutralizando suas reações a tais sensações. Ou seja, a equanimidade é a capacidade de nós construirmos uma área em torno das circunstâncias, em torno das situações que ocorrem nas nossas vidas, de forma a não nos prendermos nas reatividades que nós temos diante desses acontecimentos. E é claro, do ponto de vista biológico, nós teremos sim reações diante das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas e muitas das vezes a gente não tem controle sobre isso. Porém, esse livro, de uma maneira bem mais ampla, traz um conceito de uma espécie de segunda reatividade, que a primeira reatividade ela é biológica, mas a segunda ela vem de uma tendência muito ligada à nossa personalidade. E quando a gente consegue exercer esse conceito de equanimidade dentro da nossa vida, a gente consegue ter mais controle e não se deixar levar, digamos, por essas circunstâncias e provocar sensações ruins dentro da nossa interpretação sobre as coisas. E aqui eu quero ler um trecho bem interessante, que é o seguinte: quando somos equânimes, não nos prendemos às experiências boas nem às ruins. Em vez disso, criamos um espaço em torno das experiências, um protetor entre nós e as sensações associadas a elas. Ou seja, nós não ficamos presos àquilo que acontece, mas nós conseguimos, de certa maneira, neutralizar tudo isso e conseguir ter um olhar muito mais racional sobre a coisa. E isso faz com que nós não deixemos, principalmente, a nossa tendência natural de sermos pessimistas, de abraçarmos um pessimismo, de abraçarmos sensações ruins sobre as circunstâncias, de forma a nos desestabilizar emocionalmente. E já fazendo um pouco da linkagem, né, de onde eu quero chegar aqui com essa linha de raciocínio, eu pensei bastante sobre esse conceito e como ele é importante na prática, porque eu vivi isso, né? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu passei por uma situação onde eu cometi um erro muito grande que fez com que eu perdesse a minha autoconfiança, a minha autocompaixão, né? E o tempo todo eu ficava me culpando, me martirizando, enfim. E isso se expressava não somente de maneira interna, né, através de sentimentos ruins, mas também de maneira externa, a forma com que eu me comunicava com as pessoas, sempre no vitimismo, e isso acabou, de certa forma, me levando a lugares que eu não queria estar, no sentido de atrair relacionamentos ruins, atrair amizades ruins, atrair sociedades erradas, entrar em projetos errados, enfim. Você vai percebendo que na medida em que você não está bem consigo mesmo, as coisas que acontecem ao seu redor, elas não te levam para um lugar bom.
E é muito louco isso, porque o interno, ele reflete muito o externo, sabe? E, nossa, foi uma fase muito difícil, foram 2 anos bem doloridos, assim, porque é difícil quando você tá preso num ciclo de vitimismo, é difícil quando você tá preso num ciclo onde parece que você não tem uma escapatória, onde você não consegue enxergar uma forma de progredir ou uma forma de sair daquela zona cinzenta, sabe? E o que acontece na prática é que quanto mais a gente fica nesse estado, maiores propensões nós temos de nos vitimizar, né? E aí entra uma narrativa interna, que é a narrativa do pobre coitado, né? Que a culpa nunca é dele, que ele foi vítima de um golpe, que ele foi vítima de uma pessoa, enfim, que realmente a vida não é boa com ele, né? E não tem nenhum problema com ele, mas é a vida, é as circunstâncias, são as pessoas que enganam, o mundo é mau, o mundo é hostil, e nunca consegue inverter o olhar, que seria o primordial nesse momento, que é inverter o olhar para dentro, entende? E por experiência própria, eu acho que esse é o pior lugar que uma pessoa pode estar, sabe? Eu sei que existem, a gente não pode negligenciar, existem experiências ruins, existem traumas, existem circunstâncias que são muito difíceis de superar, que são muito difíceis de digerir, né? De, enfim, seguir a vida. Mas nós precisamos entender que a verdade é que ninguém tá nem aí pra gente. Ninguém tá nem aí para as nossas dores, para o nosso umbigo. A não ser familiares, pais, mães presentes, né? Quem tem o privilégio de ter. Mas assim, quanto mais a gente se coloca numa visão de reatividade, numa visão de vítima, mais a gente vai se afundar nessa situação ruim. E perceba que isso é expresso muito na forma com que você conversa com outras pessoas, sabe? Na forma com que você expressa as suas experiências. Como foi suas experiências? Se você tem um discurso muito voltado para um terceiro que fez algo e interferiu na sua maneira de viver, de agir, cara, isso está muito errado. Isso está muito errado. Perceba que esse conceito nos traz uma importância, que é a importância de criar uma blindagem emocional, e não é ser frio, não é ser calculista, não é nada disso, mas é de nós sabermos pegar e fazer com que todas as situações que ocorrem nas nossas vidas, todas as experiências, elas não tenham um lugar de permanência e não tenham, a gente não dê um significado tão grande a ponto de paralisar o nosso progresso. Porque uma vida sem progresso não é uma vida que vale a pena ser vivida. Entende? Então, assim, até quanto tempo você vai ficar contando uma historinha triste do que aconteceu com você? Até quanto tempo você vai ficar se martirizando, se autocobrando e não fazendo nada para mudar? Esse é o ponto. Entende? E aí eu faço um link do significado que a gente dá para as coisas. Sabe? Eu vejo que nós vivemos uma sociedade que nós damos significados para coisas muito bestas. Sabe? E sofre, e se mata por causa de um ficante. Cara, a gente tem que entender que é só uma pessoa. Perdeu dinheiro, faliu, cara, é só dinheiro. O dinheiro não é mais importante que a minha vida, que o meu progresso. Eu vou continuar. Eu errei, eu falhei, doeu. Caramba, doeu muito. Mas, cara, eu não vou parar. Eu vou focar no meu progresso. Eu não vou me vitimizar, eu não vou falar que a economia do Brasil tá uma merda. E por mais que esteja, por mais que as situações não sejam favoráveis, digamos assim, eu vou fazer o que eu posso, o melhor que eu posso. Eu vou procurar um outro mercado. E aí, saber dar significado real às coisas. E não ficar sofrendo por ficantezinha. E não ficar sofrendo por dinheiro. Como eu falei anteriormente, é só uma mulher, é só um homem, é só dinheiro. E mais uma vez, não é uma visão fria da coisa, mas é
é uma visão de autocompaixão. É um mecanismo de autocompaixão, é um mecanismo que nos permite evoluir e não regredir, e não ficar preso aos nossos sentimentos, principalmente os ruins, que nos atacam, que nos aterrorizam, que nos fazem paralisar, que nos fazem entrar num lugar sombrio, uma zona onde a gente não consegue progredir, como se fosse uma prisão psicológica. Olha que ruim isso, sabe? Então, nesse vídeo, eu quero trazer uma abordagem mais reflexiva para a sua vida, no sentido de entender quais são as historinhas tristes que você está contando para os outros e para você mesmo. E entender, cara, ninguém tá nem aí para sua fraqueza, ninguém tá nem aí para sua historinha triste. E até quando ela vai ser a narrativa principal da sua história? Faça essa reflexão, pense nisso. E ao mesmo tempo trabalhe para construir esse significado aqui de cérebro equânime. Um cérebro que não se entrega, né? que não nos prende, que não se prende a experiências boas ou ruins, mas que prende na autocompaixão, em sentimentos bons que nos fazem progredir como humano. E aí, sabe o que acontece? A gente para de se definir pelos nossos resultados, a gente para de querer achar que nós somos melhores porque nós fazemos tal coisa ou que nós somos piores. Não. Esses são o significado que nós damos às coisas. E se esses significados são ruins porque o nosso cérebro tende a ir para um lado mais negativo da coisa, cara, a gente fica preso nesse ciclo interminável e nesse vitimismo e nessa historinha triste. E isso inibe totalmente a abertura de coisas boas na sua vida, seja atração de dinheiro, seja atração de bons relacionamentos, de bons negócios. Eu sei porque eu vivi isso na prática. E é até difícil um pouco explicar, porque só quem vive sabe o quão importante é você manter a sua saúde mental em dia e a sua energia, sabe? De certa forma, a sua sintonia com o mundo e com você mesmo. E quando você tem essa sintonia, essa construção interna, o mundo já não é mais um lugar hostil, um lugar perigoso, porque você é uma pessoa forte. Você sabe dar significado para as coisas. Você não fica nesse mundo de infantilização, como eu vejo muitas pessoas. Nego velho, sofrendo por ficante. Nego se suicidando porque perdeu todo o dinheiro. Cara, é só dinheiro. Talvez eu tenha sido um pouco repetitivo, mas é importante ilustrar essas situações para ficar mais claro o que eu quero passar nesse vídeo. Cara, não fica perdendo mais tempo com essas historinhas tristes. Olha mais para dentro, assuma a responsabilidade da sua vida, assuma a responsabilidade dos seus erros. Não no sentido de ficar se culpando, mas no sentido de seguir em frente, apesar dos pesares, apesar das reatividades biológicas. Mas não crie reatividade sobre a sua reatividade. Entende? Crie planos, crie metas, crie bons hábitos. É isso que vai fazer você sair da sua zona de regresso, porque não é uma zona nem paralisante, é uma zona de regresso. Quando a gente está nesse estado, a gente está regredindo. Que a gente fica incapaz de conseguir encontrar caminhos. Eu sei, porque eu já passei por isso. Entende, pessoal? Então, o vídeo de hoje eu quis trazer esse conceito que eu achei incrível, tá? Fica a sugestão desse livro, O Cérebro de Buda. Muito bom, ainda estou lendo ele, estou na metade. E eu quis trazer um pouco dessa minha experiência também, desse trauma, né, desse meu erro, que me fez, tipo, por 2 anos ficar paralisado e me atrapalhou demais, demais. Hoje com mais maturidade, hoje mais lúcido, eu vejo o quanto isso foi predominante para que coisas ruins acontecessem na minha vida. Enfim, espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, considere deixar o seu like, escrever um comentário aqui, o que você achou desse conteúdo, tá? Me dá um feedback, compartilhe alguma ideia relacionada a esse conteúdo, será super bem-vinda.
E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!